E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Denani, aquele momento que a gente senta pra falar de espiritualidade, espiritualismo, ocultismo, magia, peteca, sempre sem corte, sem edição, sem porra nenhuma, e hoje com a família praticamente completa. Tá faltando Bibbles, Tuti. A Tutu tá dormindo, a Bi tá na casa da mãe. A Tuti já é velha, então ela quase não aparece por aqui, porque ela só aparece pra atrapalhar quando ela vem latir aqui fora. E a dona Cremilda tá lá na... Coitada da Tuti, não é só aparece pra atrapalhar, não. Às vezes ela também atrapalha. Não. E a dona Cremilda tá dormindo lá no quarto dela. Como é que vocês estão, galera? Vlog diário número 100, quem diria que eu chegaria a esse número... Há muitos anos atrás, lá quando... muitos meses atrás, quando o David Machado sugeriu essa ideia, eu achei que era loucura, sabia? Ele falou pra mim, meu, faz um vlog diário. Eu falava, mano, mas quem vai ficar assistindo o vlog diário? Ficar olhando pra minha cara todo dia? Eu nem tenho assunto pra falar todo dia. Aí, tamo no vlog diário 100. David Machado, abraço pra você, velho. Tá aí sua ideia aí, ó. Completando 100 vídeos. Obrigado. Bom... Seguinte, vocês pediram, eu conversei com vocês aí alguns vlogs atrás. Falei, crianças, eu vou fazer um especial de 100, né? Um vlog especial número 100. O que vocês querem que eu faça? E alguns de vocês sugeriram para fazer um catadão de histórias com a Ana Lídia, né? Do nosso tempo espiritualista aí, do que a gente faz por aí, né? Nessas macumba da vida. Então estamos aqui. Ana Lídia e eu e Ana Lídia. Eu vou falar pra vocês, a gente tava aqui antes de eu ligar a câmera pensando no que a gente ia falar. E... É porque, assim, acho que tem bastante coisa, mas é que talvez pra gente, como é dia a dia, não representa, sei lá, que é alguma coisa diferente. Mas, enfim... É aquilo lá que eu falei pra vocês no vídeo de introdução do Criaturas da Noite, né? Eu falei... Vocês ficam maravilhados com o jogo da Tábua Ouija, fica aí falando, mas a gente meio que faz isso todo dia, então tipo... Pra gente é cotidiano, sabe? A gente já nem sabe mais o que é espetacular, o que é digno de menção ou o que não é. Então a gente vai tentar catar alguns causos aqui, tá? Enfim, vamos que vamos. Se ficar chato eu vou ter edição e a porra toda, tá? Eu vou cortar e fazer um vídeo diferente. Se ficar bacana, a gente faz o esquema do vlog diário sem corte, sem edição, sem porra nenhuma, beleza? Então vamos lá, você tem algum caso aí pra começar contando? Ah, eu vou contar a minha história, né? Porque eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu vou contar a minha história. A dona Cremilda, que é a mãe da Ana Lídia, minha sogra, ela ia numas macumbas da galera ficar pelada, participar de orgia, sabe? Pelada não. Não, é assim... Desde pequena, tipo, sei lá, uns 7, 8 anos, que eu... vou pra lá e pra cá com a minha mãe, não só em terreiros, mas em tudo quanto é lugar que faz trabalho, porque na época minha mãe queria amarrar meu pai. E, enfim... Não, acontece. Até hoje, né, muita gente procura a gente pra amarrar. E a gente explica, tal, né? Não, eu ri por causa da sua pausa. Amarrar o meu pai. E... eu acho que eu falei besteira. Não, é verdade. Aí, eu lembro que uma vez a gente foi num terreiro, sei lá que porra era aquela, que era embaixo da ponte, era embaixo de uma ponte, fica ali acho que na Barra Funda. E aí tinha uma portinha assim embaixo da ponte, você subia a escada, subindo as escadas as paredes já eram pretas. E aí quando você chegava lá em cima, era como se fosse uma igreja, assim, os bancos de igreja, tinha uma frente que era um altar, que eu não me lembro muito bem o que tinha nesse altar, mas tinha um monte de imagem, assim, umas coisas bem grandonas. E nas paredes tinha umas prateleirinhas onde ficavam umas velas pretas e vermelhas acesas. Então todas as paredes eram pretas, e essas velas pretas e vermelhas acesas, então assim, logo que eu entrei, o primeiro impacto foi bem estranho, porque na época eu fazia catecismo, então eu tinha toda uma outra concepção de divindade, de bem e mal, né? Então pra mim eu tava no inferno. E aí tinha um cara de roupa de padre,
Só que a roupa dele era... Eu nem lembro se padre tem roupa branca ou tem roupa preta, mas a roupa dele era preta. Depende da hora do dia. Com a... Como é o nome? Estola. Estola, que eu também não lembro que cor que era. Mas devia ser ali, né? Porque vermelha, preta. E aí ele começou lá, a gente já chegou, já ia começar a missa barra sei lá o que. E aí as pessoas fizeram uma fila pra ir até o turíbulo. E aí só tinham duas crianças, eu e uma outra menina. E aí eu lembro que a gente se abraçou assim, começou a tremer, porque os adultos e as crianças não podiam ir. Então, né, a gente ficou. Aí os adultos iam, cada vez que ele passava o turíbulo no adulto, a pessoa começava a estremelicar, caía no chão, sabe, se jogava. Era meio tipo igrejas evangélicas. Sei, que o cara passa o terno na pessoa e a pessoa cai no chão, né? Igreja Batista, se eu não me engano. E aí a gente começou a rezar, eu e ela assim, tremendo, rezando. Ai Deus, por favor, protege a nossa mãe, protege a nossa mãe, protege a nossa mãe. E aí quando chegou a vez da nossa mãe, não aconteceu nada com elas, a gente ficou muito feliz. E aí o homem veio com o turíbulo pra gente, mas não era pra criança ir, mas aí o homem veio na gente, enfim. E a gente ali na fé de Jesus, o homem passou o negócio, tinha um cheiro bem forte, assim, mas não aconteceu nada com a gente também. Aí eu fiquei aquilo me marcou tanto que eu não me lembro do que ele falou durante a missa, sei lá, não me lembro de nada, eu só me lembro dessa parte. Mas também você era pequena, não? Eu lembro agora, assim. Ah, sei lá. Aí eu sei que a gente foi embora e quando a gente tava descendo as escadas eu falei, mãe, por favor, nunca mais vamos vir aqui, por favor, mãe, nunca mais. Aí nunca mais a gente foi lá. Ah, tem uma história legal, aquela que você foi numa festa de Oxóssi e foi roubar as frutas. Ah, então. Não foi. É que é assim, né? Aí continuou, né, a minha vida, tal, com a minha mãe, pra lá e pra cá, né? Aí ela descobriu um terreiro na Vila Mazei, que eu acho que tem até hoje, é um terreiro bem grandão. E foi a primeira vez que eu pisei num lugar realmente com uma gira de umbanda, com guias de umbanda e tal. Até então a gente só tinha ido a esse tipo de local que eu descrevi agora, né? Inclusive a gente foi fora de São Paulo, quer dizer, a gente pegou um montão de ônibus, pra mim era fora de São Paulo. Era na luz, né? E era uma garagem, e aí o portão da garagem era preto. Isso não é o terreiro, é esse outro lugar. E aí quando a gente entrava, tinha umas cadeirinhas na garagem, assim, super bonito, assim, super bem ornamentado, tinha um tapetão vermelho e as cadeiras. E aí, pá, na parede tinha enorme o Bafomé, que pra mim naquela época era o demônio. Então se eu tinha ido... naquela época e hoje pra maioria das pessoas, né? Que todo mundo vê aquela imagem e acha que é o capiroto, né? Acha então assim, primeiro eu achei que eu tinha ido porque eu tava no inferno. Aí dessa vez eu achei que eu tinha marcado uma reunião com o capeta. Minha mãe ia falar com o capeta. E aí, enfim, na minha cabeça era Deus protege a minha mãe, meu Deus, coitado do meu pai, Jesus, olha eu aqui também. Enfim, aí eu lá tremendo, rezando, né, rezando, aí desce um homem de terno. Aí eu já achei que ele era o secretário do capeta, chamou minha mãe pra subir. Aí minha mãe subiu, aí ele veio, vem você também comigo. E eu, não, eu fico aqui, não, vem comigo. Aí ele me levou pra uma sala e, né, minha mãe foi sei lá pra onde. E aí nessa sala eu fiquei maravilhada, porque a parede era toda ornamentada com deuses da mitologia greco-romana. Aí que foi que eu me acalmei um pouquinho, porque eu falei, bom, aqui eu conheço essas pessoas que eu tinha... Lembra da Barça? Eu tinha Barça. Então, aí eu conheci Você acabou de denunciar deuses, a sua idade, né? agora, você sabe, né? Ah, não faz mal, tudo bem. E aí eu fiquei um pouco menos abalada, mas minha mãe tava na reunião com o capeta. Enfim. Aí, então, esse terreiro foi o primeiro que eu fui, assim... O outro. O outro. Aí quando eu cheguei lá, era enorme, nossa, e aí tava lotadinho, sei lá, umas 300 pessoas. E a gente ficou bem lá no começo, na entrada, lá fora, onde tinha uma casinha, sabe relógio de água? Então, só que como eu era pequena, eu não sabia o que era um relógio de água, porque na minha casa, na casa da minha mãe, era diferente, ele era na parede. Aí eu vi a casinha lá e o pessoal de branco foi lá, abriu a porta, aí fizeram tipo uma proteção pra ninguém olhar. Aí eu já pensei,
Por que não pode olhar? Aí vi que tinha uma vela vermelha. Eu falei, ah, Jesus amado, já tô eu com o capeta de novo. Qual deles? Que a gente foi feito? Não, acho que não. É que é meio meu padrão, entendeu? Porque assim, deixa eu só interromper um pouquinho. Eu tenho, enfim, na minha história, na época da minha história, eu comecei a sair com a Ana porque eu queria dela uma indicação de um terreiro pra eu frequentar, que eu tava saindo do que eu ia. E aí ela me deu o endereço do terreiro que ela ia. E eu fui lá e, tipo, né, tinha uma entrada assim, com uma escadinha que subia e uma casinha. Essa casinha eu achei que fosse o relógio d'água. Porque ela tinha uma portinha, né, as pessoas chegavam lá, abriam, fechavam, depois as outras pessoas iam lá e saudavam o relógio d'água. E eu ficava falando, mas por que raios essas pessoas estão saudando essa porra desse relógio d'água aí? E fiquei assim por semanas até alguém me explicar que aquilo na verdade não era o relógio d'água, era... A trunqueira. A trunqueira ali? Era a trunqueira dos Exu e eu achando que era o relógio. Eu fiquei, semanas. Até um dia eu, tipo, ter tempo de perguntar pra Ana ou pra alguém que tava passando ali e ter intimidade com as pessoas. E falar, meu, por que raio vocês cumprimentam o relógio d'água? Aí os caras me falam, não é um relógio d'água, é a trunqueira. Continua, desculpa. Por isso que eu falei, por isso que eu achei que fosse o mesmo. Aí o pessoal tava lá, já achei estranho. Achei muito estranho, porque a vela era vermelha e eu lembrei daquele lugar que eu fui, que tinha vela preta e vermelha, já queria ir embora. Aí eu já cruzei meus braços, assim. Aí passou um cara e falou, não cruza os braços que tranca. Tranca a energia. Aí eu, tranca o quê? Tranca o Todd. Enfim, aí eu ficava me policiando, porque toda hora eu queria cruzar o braço. Aí começou lá os trabalhos, onde a gente tava, não dava pra ouvir nada, além do tum, tutum, 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 tutum. Chegou minha vez, né? Lá pra meia-noite chegou minha vez. Aí eu vi que era um lugar assim comprido, que tinha umas imagens, tinha Jesus. Aí eu fiquei bem feliz, porque eu adoro Jesus até hoje, amo de paixão, pode ser a história inventada, não me interessa, eu adoro Jesus. Vi Jesus, falei, ai Deus, ainda bem que o senhor tá aqui, né? Aí tinha um monte de gente com umas penas, achei um negócio malucaço, assim. O pessoal com cocar, e uns iam até o chão, umas flechas. Eu falei, que legal, né? Festa fantasia. Tinha que uns 10 anos, sei lá. Aí me botaram na frente de uma dessas pessoas, né, fantasiadas, e falaram que era pra eu contar o que eu quisesse pra ela. E, cara, eu falei que eu tinha ido pra escola de manhã, que eu não tinha feito a lição. E aí essa pessoa começou a falar comigo, mas ela falava numa língua que só ela entendia. Foi hiper frustrante, né? E aí tinha uma pessoa do lado pra traduzir, mas nem a pessoa conseguia traduzir. Dar passe assim é fácil, ele nunca vai errar, né? Enfim, foi super frustrante, tipo, eu saí de lá assim, gente, o que eu vim fazer aqui, né? Só que daí, no que eu saí do atendimento, aí tinha um corredor, né? Ou você ia pro Congá ou você voltava pra assistência. Quando eu olhei pro Congá, que eu vi que no chão tava cheio de fruta, cheio! E eu tava com um pouquinho de fome. Aí, criança, né? Aí eu fui andando e abaixei, falei, deixa eu ver que fruta eu vou pegar. Aí nisso eu catei uma frutinha, acho que foi uma banana, sei lá, levantei. No que eu levantei, um braço bateu assim, ó, em mim, aí eu olhei pro lado, tinha uma mulher assim, ó. E o braço dela bateu em mim, aí eu larguei a banana, e falei... Ela tava aí? Larguei a banana, falei, gente, o que tá nela vai vir em mim. Não, vamos embora, o que tá nela vai vir em mim. Saí correndo, eu nunca mais voltei. Foi. Fiquei com medo esse dia. Eu tava pensando aqui enquanto a Ana falava que causos que eu tenho pra contar. Eu acho que eu não tenho causos, gente. Tem uma série de coisas que aconteceram bem acho que bacanas de falar. Quando a gente abriu a casa da Vó Maria Rosa, enfim, uma série de conjunturas ali estavam se formando, mas toda vez que alguém abre uma casa nova, né, um ponto de luz que a gente fala, é normal ter forças contrárias a gente. Então a gente abriu a casa da Vó Maria Rosa e por 6 meses eu fui saco de pancada. É que eram poucos médiums, né? Éramos em 5. Só 3 deles feitos. Só 3 deles eram feitos, então assim, um dirigia, o outro tinha que incorporar, né, o que quer que fosse, e o outro precisava me ajudar a dar cabo ali das coisas. Nossa, mas eu apanhei de espada... E os outros 2 estavam aprendendo. Eu apanhei de espada de São Jorge, apanhei de chicote boiadeiro, apanhei de vara de marmelo, apanhei de
tomei cafezada quente que jogaram nas minhas costas. Não tava quente, não. Banho de água do mar era toda semana. Porque eu era o que fazia o transporte, né? Eu era o que puxava esses caras que estavam indo contra a gente. Então os guias que estavam lá acabavam me batendo bastante, assim. Que mais que tem de interessante? Eu não sei o que mais que tem de interessante. A gente não tem muita história. Ah, tem uma história legal que eu contei já em um dos vlogs, que foi, acho que, o caso mais legal que eu peguei quanto passista, que foi daquela moça que eu falei pra vocês que tinha fenômenos poltergeist na casa dela. Você lembra? Né? Ela já era uma moça, né? Já tinha tem 2 filhos, né? 3? 2? 2 filhos. Então já é uma jovem senhora, deve estar seus 40 e poucos anos. E ela tinha fenômenos poltergeist em casa, cara. E... Ela tem, até hoje. Tem? Tem. Nunca mais vi ela. Nunca mais a vi. Enfim, eu comecei... Esse é um fenômeno que me interessa. Agora sabendo, talvez eu arranje tempo pra ir um dia visitá-la pra ver o que acontece. Esse foi um dos casos mais legais que eu já peguei enquanto passista. Assim. Que mais que tem de legal? Mais nada? Ah, eu já fiz bastante coisa, assim, porque... eu fui crescendo, conhecendo, né, sempre conhecendo, e eu já tinha uma intuição para esse lado espiritualista aí bem forte, tanto que muita coisa eu já sabia, mas não sabia porque que eu sabia. Aí a vizinha, eu namorei um cara, vou falar, mas não fica chateado, tá? Namorei um cara e eu gostei Você teve uma vida antes de mim. Isso, tive vida antes de você. E aí ele não queria mais eu. Aí eu falei, vou amarrar. Aí a gente já percebe como é importante o exemplo dos pais. Ô Peteca, vou amarrar, né? Aí a minha mãe falou, filha, a vizinha aí da frente, ela faz trabalho. Você quer que eu chame ela? Eu falei, quero. Chamou a vizinha. Aí a vizinha, puta, gasta mó grana, vocês não estão entendendo. Olha, meu salário ia todo em trabalho. E nada desse homem voltar. Mentira, ele até voltou por 2 vezes, mas ele voltava, ficava tipo uma semana bem, e aí de repente esse cara mudava e ia embora e me detestava. Aí taca fazer trabalho de novo. E não era trabalho, era trabalho mesmo. A gente ia meia-noite pro cemitério e catava prego de caixão, sabe? E amarrava no sapo. Enfim, não vou dar receita aqui porque não quero, né? Mas... Porque vai ter gente fazendo caquinha em casa. E assim, não podia olhar pra trás, tava no cemitério, não podia olhar pra trás. É uma coisa louca. Posso só interromper? Pode, não. Esse negócio de não olhar pra trás. Há pouco tempo atrás a gente foi num lugar aqui em São Paulo, chamado... Aqui no estado de São Paulo, chamado... Vale? Dos Orixás? Lá no Montanhão? Não, acho que é Montanhão, o pessoal sabe. O Montanhão. São Bernardo. O Santuário dos Orixás. Isso. Montanhão, que é um lugar aqui em São Paulo que é uma reserva florestal administrada por uma pessoa, e o governo deixou ele para administrar o lugar, fazer um lugar ali para as pessoas irem fazer seus cultos, né? Então quando você entra tem vários nichos. Você entra, tem um nicho dos pretos velhos, tem um nicho dos Exus, um nicho não sei o que lá. É bem legal. Aí tem uns terreirinhos que você pode alugar para fazer seu lugar, tem os orixás lá na frente, cachoeiras lá. E a gente foi lá fazer um trabalho, sei lá pra quê. Como é comum fazer a Umbanda, né? A gente primeiro saúda à esquerda, né? A gente pede licença para entrar no campo, pede proteção aos Exus, etc e tal. E a gente foi nessa pegada. E eu acabei subindo, é uma escadinha assim, subindo para pegar, para deixar alguma oferenda ali pros Exus, né? Era, sei lá, não lembro o que a gente levou. Enfim, whatever. Mas eu tava subindo, e na hora que eu tava subindo tinha uma mulher descendo. E é uma vielinha, né? Então eu tava subindo, a mulher descendo. E as pessoas do terreiro, eu imagino, dessa mulher lá embaixo esperando. Ela devia ter feito um trabalho, alguma coisa assim, deve ser líder de terreiro. E aí ela desceu com um copo de champanhe na mão. E eu subindo. Passamos um do lado do outro. Na hora que eu tô do lado dela, ela começa a me jogar a porra da champanhe por cima do ombro sem olhar pra trás. Eu tomei um banho dessa champanhe. Né? Porque tem essa lenda, por isso que eu lembrei que a Ana falou de, não, você faz e não pode olhar pra trás, né? A mulher desceu nessa crendice dela e me deu um banho de champanhe do trabalho que ela tava fazendo. Que delícia.
Não pode olhar pra trás, mas e quem tá indo de É, frente? foda-se, né? Mas, enfim. Eu adoro isso nas pessoas, sabia? Porque as pessoas querem fazer os negócios dela e cagam pro resto do mundo, né? Então, tipo, ah, não, Nino, você não pode ser contra fazer oferenda na encruzilhada, na esquina. Mas se a minha casa é na esquina, você vai fazer oferenda na frente do meu portão. Aí foda-se eu, né? Tipo, cagou. Não, o importante é a oferenda. Quem tá passando ali, foda-se, né? Eu acho esse tipo de pensamento muito evoluído das pessoas da religião. Continua, depois do momento revolto. Que vem principalmente na música, né? Porque o pessoal pode tocar o tabaco quanto quiser, mas É. o outro não pode colocar Olha o sol voltou. cântico, uma música, sei lá, eu de igreja, de nada. Ele não pode, mas você pode ficar tocando seu tabaco, seu vizinho não pode reclamar. É. Sabe? Pelo amor de Deus, né, gente? Não é todo mundo que gosta. Mas enfim, eu nem lembro que eu tava contando mais. É, da mulher que foi no. Você fez a amarração pro namorado, aí a mulher ia no cemitério fazer trabalho, não sei o que lá, e ele voltou até algumas vezes. Depois ele não voltou mais não. Aí eu lembro que no último trabalho que a gente fez, eu peguei velas de todas as cores existentes, né, no mundo, coloquei num prato grande todas as imagens, né, que eram de acordo com aquelas cores e acendi, rezei e deixei lá. De repente eu vi uma luz sair, né, eu deixei no banheiro, numa prateleirinha bem alta que tinha. Aí fui pro quarto, de repente eu vi uma luz no corredor, uma luz forte. Falei, gente, agora vai. Quando eu fui no corredor, eu vi que a luz vinha do banheiro. Todas as velas se juntaram e as imagens e todo mundo pegou fogo e botou fogo no teto do banheiro e eu comecei a chorar. Ai, meu Deus, Você ele sabe não vai que voltar. o Daniel, uma vez, ele pôs fogo no quarto, né? Por causa disso? É. Ai, meu Jesus. Pra quem não sabe, eu tenho um irmão mais novo, ele chama Daniel, né? Ele tem um canal também no YouTube, eu vou linkar aqui embaixo. Ele é escritor e tal. E quando a gente era menor, eu ainda nem tinha conhecido a Ana Lídia, eu tava na faculdade e a gente ia num terreiro que era um terreiro bem terreiro de nação, saca? Era um terreiro bem o terreiro dos céus. Era bem de nação zona, assim, traçado, pá, não sei o que, pé descalço, vermelho e preto, não sei o que lá. E eu tinha ido pra faculdade num belo do dia. Quando eu estudava de noite, né? Eu chegava em casa perto da 1 da manhã. Aí eu tava chegando em casa, na hora que eu abri a porta da sala, meus pais moram num sobrado, eu morava com eles. Na hora que eu abri a porta da sala, tipo uma puta fumaça preta descendo pela escada, assim. Falei, caraca, o que é isso que tá acontecendo, meu? Aí eu fechei a porta, dei uma respirada, senti cheiro de plástico molhado, de plástico queimado. Falei, puta, deve tá dando merda em algum lugar. Subi correndo, né? Falei, pô, meus pais morreram, né? Com essa fumaça preta. Na hora que eu cheguei lá no quarto, no meu quarto que eu dividia com meu irmão, abri a porta, saiu de fumaça, assim, sabe? Quando você tem que cortar a fumaça pra você entrar. Ele acendeu uma vela, a gente tinha duas prateleiras no quarto, e essas prateleiras que são cobertas com... É tipo aquele compensado que é coberto com uma camadinha de tinta, sabe? Ele acendeu uma vela ali sem colocar nada embaixo, a vela queimou e começou a queimar a prateleira, queimou televisão, queimou tudo que tinha na prateleira. Eu falei, nossa, se eu não chego aqui, morre todo mundo asfixiado, nem pega fogo, mas morre pela fumaça. Aí acordei todo mundo, a gente abriu todas as janelas, mas naquela noite eu dormi no queimado, na fumaça, no cheiro ruim. Pensou? Vocês forem acender vela em casa, por favor, coloca um pratinho embaixo, né? Não vai fazer isso, por favor. Complicado. Tem mais algum caos? Acho que esse vídeo já deu uma meia hora já, né? Ah, tem muitos causos, né? Causo de assistente que só quer passar com determinada pessoa porque é apaixonada por ela. Não, e aqueles caras que perguntam qual é o orixá de cabeça no desenvolvimento, e aí na hora de fazer a coroa, né, ou juremação, não sei como é que se chama, obrigação, rito de passagem, que dá outro orixá, a pessoa se nega a fazer. Também. A gente já viu acontecer, tá? Tipo, sei lá, a pessoa vai fazer o desenvolvimento mediúnico, né? Na casa que a gente frequentava, o desenvolvimento demorava uns 2 anos. Aí você fazia o desenvolvimento e no começo alguém falava pra você, você é filho de Xangô com balde. Não, ninguém falava nada, na verdade, justamente pra não acontecer Mas acho que foi isso. depois que isso aconteceu, não foi? Ou não? Imagino que tenha acontecido alguma vez pra terem feito Enfim, isso. você é filho de Xangô com balde verde. Aí... eu estourei uma machucadinha. Aí, a pessoa passava o desenvolvimento dela inteira cultuando o Xangô e o balde verde. Só que aí chegava na hora de fazer a juremação, né? A juremação, a obrigação, sei lá. Vou chamar de obrigação, tá? Lá, quem falava era o próprio guia do cara que estava incorporando, que estava fazendo a obrigação ali. E na hora que ele passava nesse momento, o cara falou que era
Oxóssi com varal. E o cara ficou puto, a pessoa ficou puta da vida e não fez obrigação não, foi embora. Não fez obrigação não, porque não deu o orixá que tinham falado no começo. Aí começou aquela história, né? Que você falou errado, né? A pessoa falou errado. A pessoa falou errado, o pai de santo falou errado, eu falei errado, fica aquele monte de coisa. Perdeu, o terreiro perdeu uma pessoa por imprudência e a pessoa perdeu talvez um caminho bonito aí por intolerância. Mimo. Né? Mimo. O que mais? Também já teve gente que ficou louca depois da obrigação, né? Abafa. Não foi a gente, não. Não fui eu, não. Não, a gente já viu num terreiro. Eu já sou louca normal, não é obrigação que me deixa. A gente já viu num terreiro coroa feita errada que a pessoa ficou louca. Louca de morar na rua. Mas isso daí já é casos mais sérios. Melhor deixar Melhor pra lá. abafar. O que mais que tem de legal, amor? ET, cobra, essas coisas deixa pra lá, é melhor. Não vamos contar esses causos. Você sabe que teve mais pessoas que vieram me procurar por causa desse negócio de cobra? Eu prefiro me abster, né? Porque nada, porque assim, existe obsessor, treva, existe, beleza, mas nada como Aliás, você... sabe aquela moça que você... Deixa eu falar, caralho. No meu WhatsApp, você falou assim, mas você fica conversando? Nada como você poder pôr a culpa no obsessor pra ficar se esfregando nos outros, né? Nada. Fala. Então, sabe aquela moça que você falou, que você viu no meu WhatsApp? Você falou assim, não, vocês ficam conversando, não sei o que lá? Não. Ela me procurou justamente porque estava acontecendo isso no terreiro dela. Das cobras. Em outro? Lá no sul do Brasil. Santa Catarina, Jesus eu acho. amado, vamos lá. Não, Curitiba. Curitiba? Enfim. Misturar rito sexual com rito de Exu. A gente tem que sair, porque na outra vida eu e sua pomba gira, a gente era namorado. Então nessa vida ela não veio, mas veio você, então você tem que sair comigo. Sair, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Só... E aí a pessoa vai e faz. Você quer mais? Quer que seja mais Vai e claro? faz. Eu não sei quem é pior. Não sei quem é pior. Mas ó, um caso bem legal, deixa eu contar. Para de fazer essas coisas horrorosas. Deixa eu contar. Um caso bem legal, assim, de chorar. Eu sou adotada. Pode chorar já. Não, mentira, minha história é super bonita. Mas, desde pequena eu já sabia. Não porque alguém tinha me dito. Mas porque quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, eu lembro que eu tava indo pro balé, já ia sozinha, pegava ônibus e tal. E eu lembro que em determinado dia, eu tava indo, desci do ônibus, tava indo pro balé, vinha vindo uma moça alta, um cabelão preto, uma saia vermelha linda, assim, uma blusa branca, e ela parou bem na minha frente. Aí eu, tipo, queria passar a mulher na minha frente. Oi, tudo bem? Aí a mulher... Você é adotada, mas isso não tem o menor problema. Sua mãe te ama. Eu falei, tá bom. Como que é seu nome? Ela, Padilha. E pegou e foi embora. Assim, desde essa data que eu sei, né, de tudo, mas eu nunca senti nada de ruim no meu coração, nunca achei que minha família não era minha família nem nada disso, porque... Eu sempre tive esse conforto. E eu acho isso assim, pode, sei lá, mas foi muito legal. Foi muito legal. Bom, acho que é isso, né? Vamos encerrar? Já tá longo esse bom. vídeo já. Né? Enfim, eu nunca tive esses casos pra contar. Eu não tenho esses casos pra contar, gente. Eu sou super standard, assim. Eu nunca tive coisas na minha infância, nunca tive coisas na minha adolescência. Eu entrei na Umbanda porque uma namorada na época me levou. Depois continuei na Umbanda porque eu comecei a namorar na Lídia. E tô até hoje porque a gente casou. Enfim, eu não tenho muita coisa pra contar. Mas é isso, né? Foda-se, né? Acabou, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vlog diário número 100. Espero que vocês estejam com a gente aqui por mais 100 vlogs diários. É isso. Mas a gente tá chegando, já desejo um Feliz Natal, porque eu não sei se você vai aparecer aqui em outros até lá. Não, depois eu volto. Tá bom, então antes do Natal a Ana Lídia volta pra... Ó, foi promessa dela, hein? Eu não sei de nada. Então eu fico por aqui com... Aliás, nós ficamos por aqui. Esperamos que tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Pra quem está de férias, ótimas férias. E até a próxima.